Provérbios 27, 7 diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo o amargo é doce. Atalaias têm fome de Deus. Atalaias nunca se dão por satisfeitos. Eu quero mais. É que nem aquele louvor. Quanto mais eu te conheço, quanto mais eu te procuro, mais eu te quero, mais eu te quero. Não tem fim essa busca. Não tem fim. Atalaias são aqueles que se colocam à disposição de Deus para o que for preciso. Visando que a restauração, visando a edificação da igreja, da noiva, da esposa de Cristo, da qual fazemos parte. Olha o que diz lá em Ezequiel 3, de 5 a 6. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem há muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Olha o que Deus está falando. Que ímpios estão dando mais ouvidos à voz de Deus do que os religiosos. Porque aqueles que não eram de língua difícil, não era de estranho falar, estavam fechando o coração. E falou que se eu te enviasse aqueles de estranho falar, isto é, um falar que não era segundo o povo de Deus, certamente dariam ouvidos ao profeta Ezequiel. Atalaia, ele paga o preço. Atalaia está disposto a pagar o preço que for necessário para falar a palavra de Deus, visando sempre a restauração e edificação da sua vida, da casa de Deus e salvação de ímpios. Penúltimo item é que Atalaias fala que por amor a Deus e por amor aos homens que Deus criou, a humanidade, que Deus tanto ama, não se calam, mas se dispõem a falar a verdade de Deus em amor, a exortar segundo a palavra de Deus em amor. Não se omitem. Não podemos nos omitir. Eu, quando me converti, eu era bem novinha, eu tinha 18 anos. Eu não me lembro de eu precisar que fizessem cultos de funk evangélico para que eu não saísse da igreja. Não me lembro disso. E quando me converti, eu ia para uma sala da UERJ sozinha, sem bandolim, sem teclado, sem microfone, sem violão, sem nada. Ficava 1, 2 horas adorando ao Senhor que nem uma louca dentro daquela sala, sozinha. Quem se apaixona por Jesus não precisa de atalho, já tem um caminho. Estão querendo manter os jovens dentro da religião por atalhos. Sabe o que os nossos jovens estão precisando? Nós que somos mais idosos, vocês nem tanto, mas não sei a idade de cada um, eu já estou fazendo 47. Nossos jovens precisam experimentar o que nós experimentamos. Os nossos jovens precisam experimentar o que é ficar horas parado, olhando nos olhos do Senhor, só fazendo carinho nele, dizendo: Senhor, eu te amo. Eu não preciso de nada, eu só preciso olhar nos teus olhos e dizer que eu te amo. Nossos jovens precisam de paz. Pais que ensinem isso de verdade. E por último, eu não li Ezequiel 3, 18 a 21, li? Não. Eu vou ler Ezequiel 3, 18 a 21. Ezequiel 3, 18 a 21 diz assim: quando eu presto atenção nisso, quando li isso, eu li isso. Eu estava falando pro meu esposo, que todo mundo fala, isso é verdade, eu não estou inventando nem me vangloriando, é fato. Quando eu me converti, todo mundo, vocês quando fazem evangelismo e tudo mais, vocês logo falam: vamos ler João, o Evangelho de João, começa pelos evangelhos. Eu não sei por que cargas d'água, quando eu me converti, o primeiro livro que eu li foi Ezequiel, todinho. E eu chorava
Naquela época eu já chorava por isso. E eu, quando li esse texto, me impactou. E quando eu reli agora, de uma forma ainda mais diferente, olha que forte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás. Deus falando, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás. E tu, atalaia, e tu, profeta, não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade. Mas o sangue desse perverso eu vou requerer da tua mão. Mas se avisares ao perverso e ele se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Você avisou, ele não quis se converter, você fez a sua parte. Tudo bem, aí foi para ímpio, é evangelismo, mas tem a segunda parte. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, quem são os justos? E eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que você não avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o sangue desse justo eu requererei da tua mão. No entanto, se tu avisares ao justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e então tu salvaste a alma desse justo. Isso é ser atalaia. Quando nós somos chamados para atalaia, ó, e a gente se cala, se omite, ó. Porque há muito que é dado. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite, inclusive a mim, eu me coloco nisso. Quem me conhece, vocês, casal não me conhece muito bem, mas o restante aqui me conhece sabe que em nenhum momento eu sento em cima de título, coloco plaquinha de pastora ou peço tapete vermelho. A única coisa que ser ordenada pastora me serviu foi uma unção para poder exercer, mais nada. Eu abomino a bajulação. Eu abomino os títulos e os cargos profissionais dentro da igreja. E por último, atalaia são aqueles que entendem que Deus fala mesmo em meio aos vales da vida. Lugar de ouvir Deus, lugar de se render a Deus, lugar de se deixar ser trabalhado e amadurecido por Deus, lugar onde Deus manifesta a sua glória e o seu poder, onde Deus compartilha o seu coração. O último texto que nós vamos ler está em Ezequiel 3:15 e depois 22 a 23. Ezequiel 3:15 diz assim: Então fui até Labíbe, aos do exílio que habitavam junto ao rio Quebar. Para onde ele foi quando o Espírito Santo falou com ele? Para o exílio. Para os do exílio. Quando o Espírito Santo falou com ele, ele não pegou o microfone. Assim diz o Senhor, todos me ouçam, porque eu sou profeta. E todo mundo coloca um tapete aqui diante de mim, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Não. Quando o Espírito Santo falou com ele, o primeiro lugar que ele foi para o exílio, junto ao rio Quebar, para discernir a voz de Deus. Ele desceu ao rio Quebar. Ele desceu aonde estavam os exilados e ele se assentou ali para discernir a voz de Deus. E o que diz do 22 ao 23? A mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Muitos, quando Deus fala, ao invés de ir para o vale, vai logo para cima da montanha, para ser logo visto. O melhor lugar para discernir o que Deus está falando é no vale.
E aí ele falou, então levantei-me e saí para o vale. E eis ali no vale, que a glória do Senhor estava ali. Ali aonde? No vale. Como a glória que eu vira junto aonde? Ao rio Quebar. Lá também teve glória. Muitos estão buscando glória em lugares errados. Deus revela a sua maior glória é junto aos exilados do rio Quebar e no meio dos vales. Se você aprender a entender a glória e a voz de Deus no meio dos vales, você vai ser uma atalaia segundo o coração de Deus. Amém? Vamos orar.